Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 21 – As religiões no terceiro milênio. Pergunta: devido ao crescimento populacional em todos os continentes da Terra, as religiões têm mais adeptos. Após a sociedade ser conscientizada de que toda a humanidade é cristã, pois filha do Cristo Pai, como ficará a convivência dos povos que professam diferentes religiões e que não se consideram cristãos? Resposta: permaneçamos atentos, pois a proposta de renovação cristã engloba os 4 pilares da sociedade e não somente o religioso. Também não devemos nos esquecer de que a Terra se encontra em fase de transição planetária, fase de juízo final em que serão separados os lobos dos cordeiros. Em todos os aglomerados humanos existem espíritos dos mais variados graus evolutivos. Os mais gabaritados permanecerão na Terra, enquanto os demais serão transferidos para mundos compatíveis com suas aspirações. Convictos de que a moral cristã é amar a Deus sobre todas as coisas, dediquemo-nos a esse exercício sagrado, seguros de que, assim, seremos eticamente criaturas melhores. Vale enfatizar que as grandes religiões da Terra abraçaram o mesmo princípio ético, amar ao próximo como a si mesmo. Fica evidente, assim, que a convivência com as diferenças será tranquila, pois os fanáticos e astutos religiosos sem religiosidade deixarão a Terra. Pergunta: como ficarão as religiões que, embora tenham um grande número de adeptos, não têm um foco teológico a ser alcançado? E aquelas que estagnaram, repetindo ensinamentos de épocas remotas, como se suas verdades fossem absolutas e eternas? Resposta: tal preocupação não deve fazer parte daqueles que já passaram por outros fins de ciclo, pois trazem na memória subjetiva os registros de cada época. Por isso é que muitos encarnados, mesmo sem a clara lembrança projetada na memória objetiva, intuitivamente sentem que a Terra e sua humanidade estão caminhando para brevemente conviver com novas e grandes mudanças em todos os sentidos. Por se tratar de um momento seletivo, quem estiver sintonizado com a besta apocalíptica, naturalmente deixará a Terra, seja ele do pilar religioso, artístico, social ou científico. O rótulo pelo rótulo não credencia necessariamente ninguém para continuar reencarnando na Terra. A seleção é feita pelo peso específico e não pelas crenças. Por causa do comportamento da maioria dos religiosos sem religiosidade, a sociedade planetária poderá ficar reduzida a 1/3, ou seja, 2/3 irão para outros redutos nas muitas moradas do Pai. Assim, em vez de nos preocupar com quem vai ou com quem fica, vamos investir em nossa evangelização para adquirir mérito e continuar em nossa magnífica e abençoada morada, a Terra. Pergunta: o foco central da proposta dos adventos crísticos é fazer chegar ao conhecimento da sociedade a mensagem evangélica proferida por Jesus e existente em A Arca do Desconhecido. Como inserir o Evangelho na Umbanda, considerando que ela tem seus próprios fundamentos e rituais, bem diferentes quanto à maneira que o Nazareno Mestre ensinou? Resposta: uma vez que religião é criação humana, vale sempre ter em mente que Deus não se prende aos rótulos das manifestações externas realizadas pelos homens em suas buscas espirituais, mas na decantação da fé. Consequentemente, como o conteúdo é o primordial, o continente naturalmente é secundário, pois o que importa é o homem interno e seu propósito, e não a sua religião, a sua crença.
A religião pela religião de nada vale se não for fundamentada em propósitos iluminativos para, sem restrições, esclarecer o espírito quanto ao sagrado sentido da vida, pois a mensagem do Nazareno Mestre foi dirigida à criatura humana de maneira abrangente e universalista, envolvendo os 4 pilares da sociedade. A pessoa que nomeou Jesus seu modelo, a partir do momento em que concebe que o Evangelho é a síntese de todas as verdades, é a síntese das leis de Deus, passa a trabalhar-se no sublime sentido de despertar o seu Cristo interno, a sua força superior e, assim, abdicar de amuletos, objetos e dos milenares rituais sem o ritmo harmônico que faculte ao Cristo criatura entrar na frequência do Cristo Criador. E para tal é preciso silêncio interno e externo. O importante para nós, que estamos empenhados em nossa evangelização, é procurar seguir o exemplo deixado pelo amado Mestre, que fundamentou a sua mensagem nas leis do Supremo Legislador, convidando-nos a que entrássemos no ritmo que identifica a frequência da correnteza da vida universal, já que os fundamentos e os rituais das religiões, mesmo quando úteis para determinadas épocas, com a evolução da consciência, deixam de existir, pois perdem os nutrientes motivadores do crescimento interior. Pergunta: por ser a Umbanda uma religião brasileira trazida ao plano material pelo caboclo Sete Encruzilhadas em 1908, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes, de que forma os adventos crísticos vencerão as barreiras psicológicas dos preconceituosos e convencer os religiosos, sem religiosidade, quanto ao papel da Umbanda na vida da humanidade? Resposta. O mestre Ramatiz, em seu livro A Missão do Espiritismo, no capítulo 9, Espiritismo e Umbanda, esclareceu que a Umbanda é conhecida desde os Vedas e demais escolas iniciáticas do passado. Logicamente, considerar que a Umbanda é uma religião brasileira é tirar o seu espírito universalista e desdogmatizante. Também, vinculá-la a uma nação não procede. Além do que, já temos evolução para desfazer esse sentimentalismo patriótico, principalmente quando estamos exercitando na Terra a nossa condição consciente de cidadãos cósmicos. Assim, com visão universalista e sem pieguismos, consideremos a Umbanda atual no Brasil apenas uma edição brasileira e não uma religião brasileira, de modo a não ficarmos disputando a que torrão pátrio pertence à Umbanda. Reflitamos baseado nas constantes universais. As religiões, por serem criações humanas, atendem a determinados graus evolutivos das sociedades e depois desaparecem, o que é natural, pois a evolução é eterna e os religiosos sem religiosidade, além de dogmáticos, emperram a evolução das religiões por considerarem suas verdades absolutas. A finalidade suprema de todas as religiões, respaldadas pela espiritualidade superior, mesmo as desprovidas temporariamente de conhecimentos libertadores, é conduzir o ser humano a trazer à sua latência os atributos divinos. Fazer chegar ao consciente o seu Deus interior, a fim de que ele possa vivenciar o amor que salva e praticar o bem que edifica, segundo Ramatiz. Uma vez que é o amor o ponto focal das religiões que tem o Cristo planetário como arauto de Deus Supremo, as manifestações de fé, por mais abrangentes que sejam, são apenas e tão somente experiências passageiras, enquanto estivermos no plano existencial, que, por ser relativo, só atende a determinados níveis da evolução do espírito eterno. Os adventos crísticos não se deterão nos nomes das religiões, mas, em particular, seus adeptos a se graduarem à religiosidade. Assim, as barreiras psicológicas e preconceituais serão vencidas em função de os adeptos das religiões se tornarem pessoas integrais. Pergunta: por que a espiritualidade não codificou a Umbanda para evitar a maneira tão diversificada como ela é conduzida e praticada? Resposta: Deus não impõe, apenas solicita, pois Ele nos deu o sagrado livre-arbítrio.
Assim, ao criarmos normas para conduzir a vida, não devemos impor rigidez, principalmente quando se trata de uma escola primária, em que a evolução espiritual é excessivamente heterogênea, a exemplo da terrena. As experiências que tivemos até agora na busca de Deus não têm sido animadoras, considerando a inflexibilidade criada pelos ortodoxos quanto às religiões. Muitos, embora com capacidade para entender que a evolução é eterna, têm ideias fixas em um universo em eterno transformismo. Aí está o perigo das codificações, mesmo as ditadas pela espiritualidade superior. Nenhuma norma nas escolas planetárias deve ser fechada em si mesma, pois os espíritos estão em eterna evolução, clamando por novos e eternos conhecimentos. Allan Kardec, por exemplo, amparado pela espiritualidade superior, codificou o espiritismo e depois voltou na personalidade de Francisco Cândido Xavier e psicografou mais de 400 livros, deixando evidente que os ensinamentos também obedecem à lei do transformismo, pois a evolução não tem fim. Por isso, todo sábio é sábio tão somente para a sua época, nunca para a eternidade. Pergunta: por que os espíritos da Umbanda, e em especial os pretos velhos, usam um vocabulário rudimentar? Resposta: não existem espíritos da Umbanda nem de qualquer religião. Há sim manifestações que podem ser específicas, como é o caso da Umbanda e de tantas outras. A necessidade vocabular não é do espírito comunicante, mas dos humanos encarnados que são ainda preconceituosos. Assim, atendendo a um momento da história evolutiva da humanidade terrena, os espíritos escolhem a maneira externa de se apresentarem à sociedade por meio da mediunidade, de acordo com as necessidades dos encarnados ou as tarefas que vão desempenhar em cada grupo. No entanto, não nos esqueçamos de que aquele que se manifesta mediunicamente usando vocabulário simples ou rudimentar pode ser um anjo. Cruzeiro do Sul, Huracã e Pássaro dos Céus, por exemplo, são espíritos divinais, consciências ascensionadas e, no entanto, se apresentaram na roupagem de caboclos. No livro As 5 Vidas de Paraguaçu, psicografia de Maria do Carmo Figueiredo Cardoso, primeira edição, em 1953, consta a descrição de 5 de suas encarnações. No entanto, dependendo das situações, ele se apresenta com o nome dado a civilizados, ou simplesmente Caboclo Paraguaçu. O padre jesuíta Gabriel Malagrida se apresentou a Zélio Fernandino de Moraes em 1908 na Federação Espírita Brasileira, em Niterói, Rio de Janeiro, e identificou-se por Caboclo 7 Encruzilhadas. Pai Joaquim de Aruanda é um querubim, um anjo da mesma hierarquia do Nazareno Mestre, e, no entanto, se manifesta externamente também na falange dos preto velhos. José, o pai de Jesus, trabalha mediunicamente, ora usando linguagem de preto velho e ora usando linguagem clássica. Cosme e Damião foram médicos. No entanto, em especial a Umbanda adotou o simbolismo para eles representarem as crianças. Evidentemente, em outros ambientes, eles se apresentam com as mais variadas roupagens de acordo com as necessidades e as circunstâncias. Não nos detenhamos nos vocabulários usados nem pela Umbanda nem por qualquer outra religião, pois o que nos importa é o conteúdo doutrinário, a capacidade de orientar, confortar e ensinar para libertar consciências. Pergunta: não seria mais motivador se os pretos velhos usassem de uma linguagem somente clássica? Resposta: quantos seres humanos eloquentes, portadores de cérebros brilhantes e linguagem clássica, ao desencarnarem, vão direto para os planos do astral inferior e lá ficam por longo período? Quantos permanecem por longo tempo nos planos sombrios, tombados pelo peso da culpa na consciência por terem se envaidecido com o que aprenderam com o cérebro, mas não transformaram em sabedoria, vivenciando com o coração? Isso acontece com quem desenvolve maravilhosamente a razão, mas não burila com a mesma força e energia o sentimento. Pergunta:
No livro Adventos Crísticos, consta que Pai Joaquim de Aruanda esteve encarnado na Mesopotâmia por volta de 1400 a.C., com o nome de Anfion, e que ele, naquela vida, era médium do Cristo planetário. Como pode um espírito graduado, a ponto de ser médium de uma consciência arquiangélica, depois se manifestar na roupagem humilde de um preto velho? Resposta. Jesus, o arauto do Cristo Pai a serviço da vida na terra, não se apresentou na condição de um anjo, embora o fosse. A preocupação dele era o teor da mensagem e não a roupagem do mensageiro. Assim, não há demérito quando os espíritos superiores se apresentam aos menores sem a túnica angelical. O importante é que eles consigam nos conduzir pelos ensinamentos e, sobretudo, pelo exemplo, ao exercício da humildade. Anfion, nosso velho mestre, mais conhecido no Brasil por Pai Joaquim de Aruanda, na época de Jesus também estava encarnado naquelas terras, tendo o nome de Jacó e trabalhando no anonimato para ajudar na sustentação da egrégora energética, a fim de que o Nazareno Mestre implantasse o monismo. Pergunta: por que a Umbanda não segue os ensinamentos basilares do Evangelho de Jesus? Resposta: não devemos confundir a Umbanda com os umbandistas, que porventura não são evangelizados, considerando que as suas práticas exóticas não fazem parte da programação da Aumbandã, conforme estabelecido pela administração sideral voltada para a Terra há milênios, segundo o mestre Ramatiz. A Umbanda é amparada pelo Cristo, tendo o Nazareno Mestre em sua inequívoca condição de instrutor da humanidade de todas as épocas. Se algum umbandista não segue princípios ético-morais evangélicos, não culpemos a Umbanda, pois ela, em sua essência, também é portadora da crística proposta de Jesus. Existem muitas religiões que são imbuídas de bons propósitos e que recebem o respaldo da espiritualidade superior, mas nem todos os seus adeptos estudam para se esclarecerem e se libertarem das milenares práticas ancestrais. Pergunta: o Nazareno Mestre não usou nem induziu seus adeptos a fazerem uso de amuletos, simpatias, talismãs ou qualquer outro artifício para cultuar a divindade? Por que a Umbanda, que também se diz cristã, precisa de tantos objetos? Resposta. À medida que o espírito evolui quando encarnado, a sua mediunidade se torna menos ostensiva. O que foi importante para épocas remotas, agora na era do mentalismo será diferente, inclusive no que diz respeito à maneira de nos relacionarmos com os espíritos superiores. O médium estudioso fará uso de sua força superior para orientar seus adeptos e simpatizantes. O tom de sua convicta voz, associado ao seu magnetismo, será suficiente para aguçar em seus semelhantes a fagulha de Deus de que são portadores, o que os fará abandonar o uso de objetos externos e ritos infantis. A tônica será trazer ao consciente os atributos de Deus de que somos portadores. Desde que fomos criados, somos portadores do DNA divino, o que nos garante retornar conscientemente a Deus, a causa sem causa. Se em outras existências cultuamos os prepostos de Deus emoldurados com decorações exóticas, devemos atribuir essa conduta à ignorância, tendo em vista a nossa pouquíssima evolução. Atualmente, temos graduação para conceber que não existe proteção superior à honestidade. Dessa forma, procuremos conduzir a vida da maneira mais transparente possível, imbuídos da mais crítica intenção, e teremos um universo conspirando positivamente a nosso favor. Por sermos portadores da ancestralidade divina e por termos feito a história da humanidade e das religiões, em vez de perder tempo criticando a nossa infância espiritual de qualquer época ou rótulos externos, empenhemo-nos na divulgação do cristianismo renovado, o qual, pela lógica, nos conduzirá aos novos rumos do cristianismo sem as bengalas psicológicas trazidas de épocas mortas. Empenhemo-nos na divulgação da Umbanda cristã. No livro A Missão do Espiritismo, de Ramatiz, consta:
Etimologicamente, o vocábulo Umbanda provém do prefixo aum e do sufixo bandhan, ambos do sânscrito. A palavra aum é de alta significação espiritual, consagrada pelos mestres do Oriente, e sua pronúncia deve ser efetuada de uma só vez, num só impulso sonoro, do suave para o grave profundo. Em invocações de alto relevo espiritual, aum é o próprio símbolo sonoro significativo da trindade do universo, representando espírito, energia e matéria, pensamento original, amor e ação, ou ainda Pai, Filho e Espírito Santo da liturgia ocidental. Bandhan, em sua expressão mística e iniciática, significa um movimento incessante, força centrípeta, emanada do Criador, o ilimitado, exercendo atração na criatura para o despertamento da consciência angélica. Uma vez que o cristão é a pedra balizar para renovar o cristianismo, os adventos crísticos primam pelo homem interior em substituição àquele que ostenta paramentos externos, mas que nem sempre tem conteúdo ético-moral para representar o Nazareno Mestre. O momento da Terra, em função de sua evolução, requer que os porta-vozes das religiões no terceiro milênio sejam íntegros e fiéis à causa crística, para servirem placidamente de intermediários entre os céus e a terra, na condição sagrada de intérpretes da vontade da história terrena, espelhando-se no sublime Jesus de Nazaré, nosso divino modelo. Estejamos convictos de que a relação do homem com Deus, de agora em diante, será mais íntima e mais motivadora. Com os novos rumos do cristianismo, a criatura sentir-se-á no dever cristão de inserir em sua vida os ideais das superiores consciências espirituais que abraçaram o Evangelho de Jesus para nortear a vida. Quando estivermos representando o sublime anjo, o Nazareno Mestre, exaltemos a vida, transformando o Evangelho em um cântico de esperança e de fé. Adventos crísticos. Em qualquer reduto do espaço sideral, fim de ciclo traz certo desconforto aos espíritos que não adquiriram méritos para permanecerem no mundo em que estiverem reencarnando. Isso porque, à medida que o momento apocalíptico se aproxima, intuitivamente sentem que o habitat para onde serão transladados é inferior em relação ao que deixarão. Quando reprovados em determinado corpo celeste, pela infinita bondade de Deus, somos transferidos para outro menos evoluído. Caso não tenhamos capacidade para reconhecer que negligenciamos a oportunidade perdida, poderemos fazer a nossa excursão viajando pelo cosmos em outro planeta, sem a harmonia que caracteriza o espírito que é capaz de reconhecer que não há falhas na obra de Deus. Sem elucubrações, mas baseado no cientificismo cósmico, a leitura de Os Novos Rumos do Cristianismo abrirá espaço emocional em nossa alma para implantarmos em nossa consciência o que é proposto pelo cristianismo renovado. Mais uma vez pedimos que não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 21.